O impressionismo foi uma tendência artística francesa surgida em 1870 que visava romper com a estética vigente na época. Ela não havia preocupação em retratar a realidade com precisão, mas sim capturar uma cena a partir do olhar do artista, fazer um recorte. Em vez de pintar em um estúdio, os impressionistas passaram a produzir suas obras ao ar livre, capturando os efeitos da luz solar. Consequentemente, tivemos uma mudança no estilo da confecção das obras, com pinceladas rápidas e quebradas a fim de retratar a luz e seus movimentos. Essa vertente teve um papel muito importante para a renovação da arte do século XX, sendo a grande propulsora das chamadas vanguardas europeias. A primeira vez que o público teve contato com a obra dos impressionistas foi numa exposição coletiva realizada em Paris em abril de 1874. Como quase tudo que é inovador, o público e a crítica conservadora reagiram negativamente ao novo movimento. O impressionismo se diferenciava na medida que registrava as tonalidades que os objetos adquiriam ao refletir a luz solar num determinado momento. As figuras elas não deveriam ter contornos nítidos, já que as linhas são uma abstração do ser humano para representar imagens. As sombras deviam ser luminosas e coloridas, tal como é a impressão visual que nos causam, e não escuras ou pretas, como os pintores costumavam representá-las no passado. Os contrastes de luz e sombra deviam ser obtidos de acordo com a lei das cores complementares. Assim, um amarelo próximo a um violeta produziria uma impressão de luz e de sombra muito mais real do que o claro escuro tão valorizado pelos pintores barrocos. As cores e tonalidades não deveriam ser obtidas pela mistura das tintas na paleta do pintor. Pelo contrário, eles precisavam ser puras e dissociadas nos quadros em pequenas pinceladas. As principais obras do impressionismo. A aula de dança de Edgar Degas. A aula de dança obra abre a lista de obras impressionistas ao apresentar características desse movimento, com os contornos poucos nítidos de suas figuras e também pelo fato dessa pintura ter como fonte de inspiração uma fotografia. O Berço, de Burford Mary. O Berço é uma das principais obras impressionistas por contar com o uso de contrastes intensos e representar uma cena do cotidiano. Nessa pintura, Burford Mary retrata sua irmã, que de modo afetuoso contempla o seu filho no berço dormindo. A Ponte em Villeneuve-la-Garenne, de Alfred Sisley. A Ponte é uma das principais obras impressionistas e também uma das mais emblemáticas da vida de Alfred. Representando uma paisagem ao longo do rio Sena, o artista foi sublime ao representar uma perspectiva de elevada qualidade técnica. Além disso, fez um excelente uso das cores luminosas, que representam os efeitos da luz do sol sobre o rio. Os principais artistas que se destacaram na arte do impressionismo são Claude Monet, Pierre-Auguste e Edouard Manet. Claude Monet é o principal e mais dedicado representante do movimento impressionista. Sempre preferiu pinturas ao ar livre, não importando as condições climáticas, com a finalidade de capturar todos os efeitos da natureza. O pintor inovador Pierre-Auguste nasceu em 25 de fevereiro de 1841, em Limoges, França. Pierre veio de origem humilde, ele foi o sexto filho do casal, mas dois de seus irmãos mais velhos morreram quando eram bebês. A família se mudou para Paris em algum momento entre 44 e 1846. Vivendo perto do Louvre, ele frequentou uma escola no local. Edouard Manet, nascido em 1832, foi um pintor francês do século XIX, muitas vezes relacionado aos impressionistas. Produziu telas com estilos marcantes, com o uso de novos temas e novas técnicas que desafiaram a sociedade da época. O impressionismo chegou ao Brasil anos após se estabelecer nos países da Europa, no fim do século XIX. A pintura de paisagem ao ar livre foi implantada na Academia de Belas Artes pelo pintor Green, ainda que contra a vontade dos acadêmicos da época. No Brasil, o representante máximo do impressionismo foi o Eliseu Visconti, que teve contato com a obra dos impressionistas, que pôde transformar e dar característica ao movimento, conforme cor, atmosfera, luminosidade do país e entre outras coisas.